Olá, pessoal. Eu sou o Gilberto, o professor Gilberto. A gente sempre passa para poder tentar fazer algumas análises, tentando contribuir com o entendimento de algumas coisas que vêm acontecendo em nossa cidade, em nosso país. E a classe trabalhadora vem enfrentando sérios problemas, sérios ataques por parte de todos os governos, mas em especial nesse momento agora, a partir do governo federal, o governo Bolsonaro. Os grandes empresários também que apoiam esse governo. Nós temos uma grande quantidade de super ricos no país, 0,1% da população brasileira, os chamados super ricos, e estes inauguraram uma réplica do famoso touro de Wall Street, que é o centro financeiro de Nova York, em plena região central de São Paulo. Então, a partir daí, vamos tentar fazer uma análise, tendo como referência o editorial do jornal Opinião Socialista, um órgão do PSTU, o editorial do jornal número 626, porque não podemos ficar aceitando que a classe dominante, os empresários, tripudiem sobre os trabalhadores. Precisamos analisar para partir para cima desse pessoal. Então, essa inauguração dessa réplica desse touro foi um escárnio, com a burguesia e os banqueiros realizando aí sobre a população em meio a essa crise econômica que a gente atravessa, que o povo, que o trabalhador atravessa. Então, nós não podemos aceitar essa situação, esses acontecimentos calados. Esse monumento pintado de ouro, uma das áreas mais degradadas da cidade de São Paulo, deveria mostrar a suposta pujança da economia brasileira, coisa que não é, porque a economia brasileira está em decadência. Então, esse touro acabou simbolizando a desigualdade social, econômica existente no nosso país e que a cada dia se aprofunda mais. O Brasil é atualmente o país das filas para comprar ossos, pés de galinha inflacionados no supermercado. Famílias inteiras procurando comidas nos lixos, restos de comidas no lixo. Nesse período da pandemia, surgiram 42 novos bilionários no Brasil, 42 novos super ricos que a revista Forbes citou. Então, esses 42 novos bilionários se juntam aos 315 bilionários já existentes no Brasil. Estes, juntos, têm uma fortuna de 1,9 trilhão de reais, mais de 22 vezes o total do valor do Auxílio Brasil que o governo Bolsonaro vem criando. Auxílio este que o governo concederá a menos pessoas do que antes, do Bolsa Família, no caso. E ainda sem a garantia de que irá para além de 2022. Esse projeto do Auxílio Brasil foi aprovado até final de 2022 apenas. A partir de 2023, ninguém mais precisará ser ajudado no Brasil. Tomara que não, tomara que isso seja uma verdade. Mas da forma que caminha a economia brasileira, não temos essa perspectiva extremamente positiva que a partir de 2023 ninguém mais esteja passando fome no Brasil. Precisamos ainda lutar contra o governo no que diz respeito à reforma administrativa que vem sendo realizada, a reforma trabalhista, todas essas reformas que só fazem atacar a classe trabalhadora. E é bom lembrar que esse Auxílio Brasil só será possível devido à aprovação da chamada PEC dos precatórios, que é um calote sobre parte da população brasileira, inclusive pessoas pobres, trabalhadoras, pensionistas, aposentados. Então, é uma situação extremamente calamitosa. As direções majoritárias da oposição e dos movimentos, como o PT, por exemplo, o PT é à frente, o maior partido de esquerda que existe no Brasil hoje,
num primeiro momento, se recusam a potencializar os protestos como uma greve geral. Os movimentos de rua são necessários, uma greve geral para abalar esse governo e, quem sabe, derrubar esse governo. Mas, ao contrário disso, PT, PSOL e outros movimentos, algumas centrais sindicais, simplesmente seguram as mobilizações ao invés de tentar construir mobilizações fortes. Foi o que vimos aí no desmonte do dia 15 de novembro e a parca convocação para o Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro. O Fora Bolsonaro, os atos Fora Bolsonaro dessa data foram menores ainda do que os outros. O PT, assim como toda a oposição parlamentar e as direções do movimento Fora Bolsonaro, não quer derrubar Bolsonaro pela força das lutas nas ruas, mas sim jogar o jogo eleitoral de 2022, com um programa de conciliação de classes e de unidade com a burguesia, na qual cabe até mesmo Geraldo Alckmin como vice-presidente na chapa com Lula. Alckmin que desviou dinheiro de merenda de estudantes, atacou a ocupação do Pinheirinho violentamente. E tudo isso, gente, para assegurar aos 0,1% dos super ricos que eles continuaram mandando no país, sem que esse sistema de opressão e exploração seja sequer questionado. A direção do PSOL indica que capitulará a essa alternativa. É preciso organizar a classe trabalhadora para responder a esses dois desafios. Vamos lá. Retomar a mobilização contra a fome e na defesa de emprego, salário, terra, moradia, direitos e pelo Fora Bolsonaro, massificando os protestos por uma construção de uma greve geral, fundamental para derrubarmos Bolsonaro nas ruas. Este é o único caminho para lutar pela retomada do auxílio emergencial, que seja digno, de um salário mínimo, enquanto durar a crise, enquanto durar a pandemia, enquanto durar a crise econômica. Temos que lutar pela redução da jornada de trabalho sem redução de salários e por um plano de obras públicas de uma só vez absorva parte dos desempregados e enfrente problemas como o saneamento básico e o déficit habitacional. Construir casas, obras públicas para dar emprego e para que as pessoas tenham uma vida um pouco mais digna. Ao mesmo tempo, é preciso reverter o que nós já mencionamos, as reformas trabalhista e previdenciária, defendendo os servidores e os serviços públicos, assim como o meio ambiente, os indígenas, quilombolas e os direitos dos negros, mulheres e LGBTQI. Para isso, pessoal, precisamos de um projeto socialista e revolucionário. O povo precisa lutar por uma revolução brasileira. Um plano assim é possível. Basta defender a soberania do país e atacar os lucros e grandes propriedades dos super ricos e bilionários. Esses que detêm 1,9 trilhão de reais. Impondo um imposto progressivo que onere os bilionários e desonere os pobres. E a classe média também. Parando de pagar a dívida pública, proibindo as remessas de lucro para o exterior, parando com as privatizações e reestatizando o que já foi privatizado, fazendo com que atuem de acordo com os interesses da população e não para um punhado de banqueiros, fundos de investimentos e especuladores internacionais e nacionais. O segundo desafio, então, é o de apresentar uma alternativa independente e socialista, tanto nas lutas quanto nas eleições. Não podemos deixar a classe trabalhadora à mercê do projeto autoritário de Bolsonaro ou da sua variante ultraliberal e reacionária,
um pouco mais educada, que é Sérgio Moro, ou qualquer outro nome, né, da chamada terceira via. Como também não podemos aceitar o programa do PT e Alckmin, né, vice de Lula, que nada mais é do que a manutenção do sistema de exploração e opressão dos 0,1% dos super ricos que existem no Brasil. Esse nosso país, que foi fundado sobre o genocídio indígena e 380 anos de escravidão, em seus 521 anos de história, não tem o que comemorar. Por isso, para construir um país onde possamos comemorar, precisamos lutar. Precisamos de um projeto socialista e revolucionário que aponte para a revolução social e um governo dos trabalhadores, para que não haja fome, pobreza, miséria, enquanto sustentamos os privilégios de 0,1% de bilionários que vivem às custas da exploração dos trabalhadores e da rapina do país. Companheiros, colegas, trabalhadores, vamos lutar pelo fora Bolsonaro, vamos lutar pela revolução socialista no Brasil. Lula e Alckmin não são a saída, não são a solução.